Aqui vocês vão encontrar sempre vídeos, conteúdos que possam tirar as suas dúvidas. E hoje, mais uma vez, eu venho tirar dúvida aqui sobre embargos. Alguns assuntos, algumas perguntas deixadas, e aqui está algumas respostas para que você possa tirar a sua dúvida e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, e vamos à primeira dúvida. O que acontece depois dos embargos? O prazo para oferecimento do recurso cabível será interrompido. Somente após o julgamento dos embargos é que o prazo para oferecer o recurso será iniciado. Então, se aquele processo está já julgado, já feito um acordo, por exemplo, e alguma parte recorre, tudo ali para. Só vai continuar depois, de oferecer uma decisão quanto a esse embargo, seja ele recorrido pelo INSS, no caso, ou seja ele pelo requerente, certo? Segunda questão, o que significa recurso de embargos? Os embargos de declaração, também chamado de embargos declaratórios, são uma espécie de recurso com a finalidade específica de esclarecer contradição ou omissão ocorrida em uma decisão proferida por um juiz ou por um órgão colegiado, certo? O que significa embargos? São tipo de recursos ordinário para contestar a decisão definitiva. Então, há um julgamento e ali há uma questão, um embargo, onde a pessoa entra com recurso ou ela recorre dizendo que não concorda com aquela decisão que já foi feita, certo? Bom, qual o prazo para a resposta aos embargos? 5 dias úteis. O primeiro prazo processual de resposta ao embargo. O CPC, em seu artigo 1023, no parágrafo 2, determinou que o prazo processual para um embargo responder a um recurso também será de 5 dias úteis, ou seja, prazo igual a concedido para oposição dos embargos de declaração. Então, se há um embargo, é no máximo ali 5 dias úteis para essa resposta, para continuar ali aquele processo nessa decisão, se continua sendo embargado ali até a resposta ou o juiz não aceita, certo? Qual recurso vem depois dos embargos? É possível interpor um agravo em um recurso especial após o embargo de declaração contra a mesma decisão. O que acontece quando um juiz não acolhe o embargo? Por exemplo, o INSS entrou com um recurso, com um embargo ali, e o juiz diz, não, eu não vou acatar a decisão do INSS, o INSS tem que implantar esse benefício de acordo com o que eu decidi. Então, o que acontece? Significa que o juiz ou uma juíza ou um tribunal não aceitou o pedido de esclarecimento relativo à decisão judicial que havia sido dada anteriormente. Então, aquilo que veio na primeira resposta, o juiz não aceitou, Ou, no caso, houve uma manifestação do INSS pedindo que aquele processo fosse revisto ou parasse para ser revisto, e o juiz diz, não, já dei a decisão, vai seguir e ponto, Qual é o efeito do embargo? Como o próprio nome diz, é quando ocorre a devolução da decisão embargada ao juiz que proferiu para uma reavaliação com base no pedido específico do recurso,
Bom, como pode apelar depois dos embargos ou do embargo, houve um processo embargado. Pode apelar, essa pessoa pode recorrer dessa decisão desse embargo. Em síntese, se o juiz rejeitar os embargos ou um embargo de declaração, a sua impugnação poderá se dar mediante a interrupção da apelação para o tribunal. O prazo para interpor esse recurso de apelação é de 15 dias, de acordo com a regra geral do novo CPC, estabelecida no parágrafo 5º do artigo 103, de 2000, do artigo 103, O que vem depois do embargo é a execução. O que vem depois do embargo é a execução. Bom, esse artigo explica que, após o recebimento dos embargos ou do embargo, será aberto prazo para que o exequente embargado possa se manifestar em 15 dias. Na sequência, os autos serão encaminhados para o juiz e estar, por sua vez, irá julgá-lo imediatamente ou então designará uma audiência para a realização da coleta de provas. Então, isso depende. Se já está em fase de julgamento, ele vai julgar. Se está em fase de busca de provas para dar o andamento a esse julgamento, o juiz também vai designar aí a coleta dessas provas. Então, o que vem depois do embargo, Então, se esse processo já passou por uma fase de julgamento e, no caso do INSS, o INSS recorreu da decisão, aí, após o prazo é de 15 dias, no caso, para o INSS se manifestar. Se o INSS não se manifestou ou se manifestou, o processo volta. Se não se manifestou, o processo segue ou para o julgamento, bater o martelo de fato e o INSS cumprir a ordem, ou, se estiver em fase de coleta de provas, buscar mais provas para o julgamento justo de acordo às documentações que foram enviadas para este processo ser julgado, tá bom? Então, tá aí algumas informações para que você tire as suas dúvidas quanto a embargo em um processo, quanto a manifestação em um processo contra uma decisão que está sendo buscada para a concessão de um benefício, nesse caso que esteja aí na justiça, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até lá!